Já ouviu falar do caso Falcon Lake, o mais intrigante encontro com OVNIs do Canadá? Em maio de 1967, um geólogo amador chamado Stephen Michalak se deparou com algo que mudaria sua vida para sempre. Durante uma exploração rotineira, ele avistou um objeto brilhante metálico pousado em uma clareira. O que aconteceu a seguir é um mistério que desafia explicações até hoje. Prepare-se para descobrir os detalhes deste arrebatador e incompreensível encontro e as evidências que deixam até os céticos mais duvidosos de queixo caído. Num mundo repleto de segredos, existem mitos que desafiam a nossa frágil compreensão da humanidade, da vida, do próprio tempo e do espaço. Venha conosco nesta viagem por estes relatos reais e tire as suas próprias conclusões. Estaremos realmente sós na imensidão do universo? Para lhe continuarmos a oferecer a incrível possibilidade de viajar por uma dimensão desconhecida, onde a imaginação e percepção é constantemente testada, ajude-nos a crescer, faça deste não só nosso, mas também o seu canal. É muito importante que comente sobre a sua opinião, sugira casos, conte-nos uma experiência que tenha vivenciado. Deixe o seu like e inscreva-se. Prometemos esmiuçar e revelar todos os mistérios por detrás do desconhecido que tanto nos fascina. Em 20 de maio de 1967, nas proximidades de Falcon Lake, uma área isolada e pacata na província de Manitoba, Canadá, Stephen Michalak, um geólogo amador, vivenciou um dos encontros mais notórios com OVNIs da história. Durante uma de suas explorações de rotina em busca de minerais, ele avistou dois objetos brilhantes e metálicos no céu, um dos quais pousou a poucos metros de onde ele estava. O que começou como um dia comum logo se transformou em um evento extraordinário que deixou marcas físicas e psicológicas profundas em Michalak. Vamos explorar os detalhes deste incrível incidente e as evidências que ainda intrigam especialistas e entusiastas deste tipo de fenômenos. Falcon Lake, uma área remota e pitoresca localizada em Manitoba, Canadá, conhecida por suas densas florestas e formações rochosas ricas em minerais. A região é popular entre geólogos amadores e amantes da natureza devido à sua beleza natural e tranquilidade. Em 20 de maio de 1967, Stephen Michalak encontrava-se na zona em busca de minerais preciosos. Como geólogo amador e sendo um dos seus hobbies favoritos, ele explorava a área, esperando encontrar depósitos valiosos. Durante a sua exploração, Stephen Michalak notou dois objetos estranhos e brilhantes avermelhados no céu. Inicialmente, ele pensou que eram aviões experimentais, devido ao seu formato metálico e reluzente. Stephen era uma pessoa muito cética em relação a fenômenos extraterrestres. Quando um dos objetos começou a descer, pousando em uma clareira próxima, Michalak decidiu se aproximar para investigar, levando-o a um encontro inesperado e misterioso. Nesse momento ele não queria acreditar, e ainda não admitira que se podia tratar de um OVNI. Aproximou-se no intuito de encontrar algum militar que conduzisse aquele veículo, que à medida que se aproximavam do solo pareciam de forma mais oval. Stephen conta que um objeto permaneceu parado no céu, enquanto o segundo desceu e pousou sobre uma rocha a escassos 20 metros dele. Encontrando-se o segundo aparelho no solo, o que permaneceu no céu, seguiu para o oeste, saindo do seu campo de visão a uma velocidade incomparável com algo que ele conhecesse sem emitir um único som. Aí começa realmente a pôr em causa as suas crenças. Da parte de baixo do objeto que estava diante-se no solo, sobressaíam algumas luzes roxas e violetas e um estranho cheiro que parecia enxofre. Calcula que aquele objeto media cerca de 12 metros de largura por 4 metros de altura. Os contornos do objeto eram nítidos. Ele descreveu um disco com uma saliência arredondada no topo. Ouvia-se um gênero de leve zumbido e um gênero de som de aspiração ventilada.
Em determinado momento e após alguns minutos ele observou uma porta lateral abrindo, entre vários feixes de luz ofuscantes que atordoavam os sentidos, de tão brilhantes. Stephen, curioso, aproximou-se e espreitou para dentro daquele estranho objeto. Ele refere em seu testemunho que via num canto no interior um gênero de painel com luzes que piscavam. Conseguiu ouvir o que pareciam duas vozes distorcidas e imperceptíveis, como se estivessem falando com muita interferência. Ouvindo aquilo, ele tentou perceber se precisavam de ajuda, dizendo palavras em várias línguas que conhecia, na tentativa de conseguir uma resposta, mas sem sucesso. Refere pormenores como espessura de 50 centímetros das paredes, várias luzes direcionadas ou raios diretos horizontais verticais alternantes e sem que conseguisse perceber uma ordem ou sequência. Stephen, à medida que o tempo passava e não obtendo resposta, começa a afastar-se do aparelho, reparando que a abertura por onde ele espreitava acabava de se fechar. Feito isso, ele volta a aproximar do objeto e tenta tocá-lo. Reparando que o material do mesmo parece vidro polido e estava muito quente. Apercebendo-se que a luva que usava derretera em contato com o material de que a nave era construída. Espantado, inclinou-se e viu o OVNI lançar um jato de ar quente que vinha de uma caixa cheia de pequenos furos, como um vapor, fazendo a sua roupa incendiar. Deixando ele em pânico, retirou rapidamente aquela camisa e afastou-se do objeto, para que pudesse ficar em segurança. Nos momentos seguintes, ele viu aquele aparelho rapidamente levantar e afastar-se, seguindo o mesmo trajeto do que o acompanhava inicialmente. Stephen, imensamente transtornado com o que tinha acabado de presenciar, começou a recolher as suas coisas, para procurar ajuda, sendo que antes de sair dali, foi verificar o local do pouso, sentindo-se muito enjoado e com uma forte dor de cabeça, aumentando ainda mais nos momentos seguintes. Diz que sentiu suores frios, fazendo que vomitasse várias vezes enquanto regressava, com muitas dificuldades, para um hotel que reservara horas antes. Ao chegar ao local e nos momentos seguintes, ele chamou seu filho para o conduzir até ao hospital, porque não sentia melhoras. Chegado ao hospital, Misericórdia Health Center, em Winnipeg. A única coisa que os médicos conseguiram fazer por Stephen foi aliviar as suas dores no abdômen, sendo bem visível queimaduras em forma de grelha. Suas fortes dores de cabeça persistiam e apareciam outros, tais como perda de apetite, náuseas, entre vários sintomas. Chegou a perder quase 10 quilogramas em poucos dias. Os primeiros exames realizados não foram conclusivos. A história acabou por chegar à comunicação social, e dessa forma teve muita exposição mediática. Na altura, no Canadá, foram feitas muitas coberturas do caso, BBC, revista Life, entre outras. A investigação policial canadense também ficou sem qualquer tipo de respostas, adensando ainda mais o mistério sobre o acontecimento daquele dia. 2 semanas antes e até 2 semanas depois do sucedido, foram reportadas 20 aparições de OVNIs, naquela região. Existiu ainda um relato de 2 jovens que no mesmo dia observaram um OVNI nos céus de Falcon Lake. Céticos sugerem que Michalak inventou o encontro ou que suas lesões foram causadas por outras circunstâncias não relacionadas a OVNIs, como um acidente com uma fonte de calor convencional. Essa teoria é contestada pela consistência de seu relato e pelas evidências físicas encontradas. Alguns sugerem que Michalak pode ter interpretado de forma errônea um evento natural, como um fenômeno atmosférico incomum ou uma aeronave convencional, como um avião ou helicóptero, interpretando-o como sendo um objeto extraterrestre. Embora a interpretação de que era um objeto extraplanetário nunca tenha partido da boca de Stephen. O caso Falcon Lake teve um impacto significativo na cultura popular, especialmente no Canadá, tornando-se um dos incidentes de OVNIs mais famosos do país. Ele inspirou inúmeros livros, documentários e programas de televisão, além de debates acalorados entre céticos e entusiastas de OVNIs.
A história de Stephen Michalak é frequentemente citada em discussões sobre encontros extraterrestres devido à abundância de evidências físicas. O incidente também reforçou o interesse público em fenômenos inexplicáveis e contribuiu para a criação de grupos dedicados ao estudo de OVNIs e ao fenômeno extraterrestre. Até hoje, Falcon Lake é um ponto de peregrinação para curiosos e pesquisadores de OVNIs, embora até a presente data não exista qualquer monumento em homenagem ao caso. As investigações oficiais sobre o caso Falcon Lake envolveram diversas agências, incluindo a Real Polícia Montada do Canadá, RCMP, e a Força Aérea dos Estados Unidos. Os investigadores recolheram depoimentos de Stephen Michalak, examinaram o local do incidente e analisaram suas roupas queimadas e marcas de queimadura em seu corpo. Apesar de várias teorias, as evidências físicas e os resultados dos exames médicos não conseguiram fornecer uma explicação definitiva, deixando o caso aberto e envolto em mistério até hoje. A camisa que ele usava foi recuperada e coincide com a descrição de todos os fatos que ele relata. Durante 14 meses ele teve bastantes incidentes médicos. Nos meses seguintes ele teve urticária intensa, vermelhidão, várias alergias na pele, erupções cutâneas, inclusive no rosto. Durante esse período ele foi avaliado por mais de 27 especialistas, sendo que nenhum deles conseguiu tratar ou amenizar o seu sofrimento de forma definitiva. Existe um relatório médico elaborado por os médicos que trataram Stephen, onde é relatado que o paciente apresentava uma queimadura de 1º grau na parte abdominal superior, indicando que foi a causa de uma explosão de ar comprimido aparentemente causada por um objeto voador não identificado. No relatório ainda é dito que se sentia fraco, nauseado, dor de cabeça, testa sempre úmida, não conseguia comer e apresentava um ar bastante abatido, embora muito racional e coerente. Durante a sua vida ele referiu que se arrependeu amargamente de ter tornado público o sucedido, para além de nunca ter retirado daí qualquer ganho. Só sofreu na pele ser constantemente importunado por jornalistas, autoridades e ainda ser alvo de chacotas de quem não acreditava nele. Embora nunca se tenha referido ao incidente como contato com algo do outro planeta. Na sua cabeça e no seu entendimento cético, a sua abordagem pública sobre o tema, aquilo que ele assistiu era um objeto experimental do governo que não tinha sido revelado à população e não um OVNI. Stephen veio a falecer em 1999, as marcas das queimaduras permaneceram com ele até a data da sua morte. Entre as principais provas físicas estão a camisa usada por Stephen, e a luva que usava quando tentou tocar o objeto. Outra forte prova são as marcas simétricas do tamanho de moedas que teve em seu corpo durante toda a sua vida e após o incidente. Na nossa opinião, algumas das razões que podem desacreditar a história incluem a falta de evidências além dos relatos de Stephen Michalak, a ausência de confirmação independente do encontro por outras testemunhas ou fontes, a possibilidade de interpretação errônea dos eventos por Michalak devido a condições físicas ou mentais desconhecidas, e a falta de evidências conclusivas que vinculem diretamente o incidente a uma origem extraterrestre. Além disso, a natureza controversa do fenômeno OVNI e a falta de explicação científica definitiva também contribuem para a incerteza em torno do caso. A nossa análise de veracidade fica marcada por um clima de dúvida. Embora por um lado tenhamos um relato consistente e a alta credibilidade da testemunha, em que aparentemente também não consideramos que exista real necessidade de criar uma história, que em nada o favorece, onde ainda somamos as evidências físicas, embora essas também de fácil descredibilização. Por outro lado, só dispondo do relato de uma pessoa, torna difícil a sustentação, embora alguns indicadores nos possam passar alguma ideia de firmeza e verdade. Neste caso acreditamos que uma linha muito tênue pode separar a verdade da mentira, contudo acreditamos ainda que possa sim ter existido um verdadeiro contato ufológico.
Convido todos os espectadores deste vídeo à reflexão e podem e devem deixar as suas impressões, ideias e opiniões nos comentários. Se gostaram do conteúdo, não se esqueçam de deixar o like. Deixem opiniões nos comentários, todas são importantes. Se ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ative o sininho. Muito obrigado e até ao próximo vídeo.